Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco. Hoje nós vamos trazer para vocês uma narrativa de um conto espírita intitulado O Psicômetra. A gente sabe que a gente vai tentar colocar isso durante o nosso vídeo, que a psicometria é um tipo de mediunidade muito incomum, porque geralmente a pessoa que tem essa faculdade não é encontrada com muita facilidade. É um tipo de mediunidade mais difícil de ser encontrada. Mas na época de Kardec isso era mais comum e hoje ainda temos muitos companheiros que têm essa faculdade, mas não é muito comum, né? Mais comum é psicografia, psicofonia, a vidência, clarividência, a psicometria é mais complexo. E aí durante o nosso vídeo nós vamos tentar conversar com vocês quais são as características dessa mediunidade. A nossa história então, o psicômetra. E lembrando, né, que esse conto é do nosso amigo J. Marques. A gente sempre gosta de fazer essa referência, porque às vezes tem pessoas que estão entrando no canal pela primeira vez e aí não sabem a fonte e podem perguntar, mas quem escreveu essa narrativa, né? Onde é que está essa narrativa? Então essa narrativa são contos espíritas que foram escritos pelo nosso amigo J. Marques e ele nos enviou e pediu para que nós divulgássemos aqui no nosso canal. Bem, a nossa história hoje se ambienta em 1870, no século XIX, e é centrado no médium chamado Jean Trousseau, que era um psicômetra. Então Jean Trousseau, ele tinha a faculdade da psicometria. O que é a psicometria? O Jean pegava um objeto nas suas mãos, se concentrava e ele era capaz de visualizar todas as pessoas e todos os fatos ligados àquele objeto. Então, digamos que o Jean chegasse numa residência, tinha lá um relógio, aqueles relógios antigos de parede. Ele pegava em suas mãos e ele era capaz de visualizar a família que residia naquele local, as pessoas que foram donas daquele relógio, as situações familiares ligadas, né? Que geralmente o relógio fica na sala, né? Antigamente, esses relógios de parede, de carrilhão, ficavam nas salas. Então ele era capaz de visualizar as reuniões familiares que aconteciam no local em que o relógio estava, quais as pessoas que tinham contato com aquele objeto. Então a psicometria é essa faculdade de o médium tocar num objeto e ele ter condições de visualizar as pessoas que usaram aquele objeto e as situações ligadas àquele objeto. Por que isso? O que isso ocorre, né? Porque nós sabemos que os nossos pensamentos, as nossas formas de pensamento, as ondas mentais, elas ficam impregnadas nos ambientes que nós convivemos e elas também ficam impregnadas nos objetos que nós usamos. Então a minha roupa, o meu relógio, a minha caneta, os objetos que eu uso no cotidiano, eu e todos nós impregnamos esses objetos de ondas mentais e por isso que o psicômetra ele é capaz de visualizar essas ondas mentais, é capaz de visualizar os nossos hábitos, porque ele está entrando em sintonia com a forma pensamento do usuário do objeto. Dito isso, então o Jean Trousseau era um psicômetro. Ele morava em Paris, em 1870, e ele era amigo de Leon Denis, né? A gente sabe que Leon Denis é o filósofo do espiritismo, é aquela pessoa que conheceu Kardec, foi
conheceu Kardec quando era criança, né? E foi um dos grandes pensadores espíritas. Então, o Jean Trousseau, ele era amigo do Leon Denis. Ele também participava da Sociedade Espírita de Paris, que era aquele grupo de estudo, né? que era coordenado por Kardec. E ele era advogado, ele tinha 35 anos, era advogado. O seu escritório era na rua Champs-Élysées e ele tinha 35 anos de idade. Logicamente que a gente está falando de ficção literária, ok? Essa pessoa não existiu, a gente está fazendo uma narrativa ficcional. Então o Leon Denis, o Kardec não tiveram contato com essa pessoa, mas é uma narrativa literária. Era como se ele tivesse existido. Só para esclarecer, porque aí pode pensar, mas quem é esse médium, né? O Kardec nunca citou. Então é só para o entendimento. Eu creio que dá para todo mundo entender que um conto é uma narrativa de ficção, né? Não é um fato real. Bem, então o Jean Trousseau estava lá na casa dele, quando ele naquela época já existiam os apartamentos, né? Paris era uma cidade cosmopolita e tinha lá os apartamentos, tinha as casas, as residências da classe média. E aí uma ocasião, uma noite, o Jean estava em casa, lá no seu apartamento, estudando o espiritismo, e ele foi tocar na campainha. Aí ele foi lá atender, era um homem chamado Jacques Dubois, que era alguém que conhecia Leon Denis, e Leon Denis tinha dado a ele uma carta de recomendação para o Jean, para que o Jean pudesse ajudá-lo a partir da prática da sua mediunidade de psicômetra, da sua faculdade de psicometria, né? Então o Jean era um psicômetra, conhecia Leon Denis conhecia esse senhor chamado Jacques Dubois, e o Leon Denis mandou o Jacques Dubois conversar, pedir ajuda ao Jean, porque o Jean, sendo médium psicômetra, poderia auxiliar no momento difícil que esse senhor estava passando. Então Jacques Dubois entra no apartamento do Jean, vê que ele é um estudioso da doutrina espírita, e ele conta a história dele. A história dele foi a seguinte, a história do Jacques. Por que o Jacques Dubois estava procurando o Jean Trousseau? Porque a filha dele tinha se suicidado. A filha dele chamava-se Madeleine Dubois, era uma menina ainda bem jovem, né? Tinha 15 anos, e ela se suicidou. E ele queria saber o motivo. O pai, o Jacques Dubois, queria saber o motivo. Era uma menina alegre, uma menina feliz, uma menina que foi bem cuidada pelo pai. Ele era viúvo, mas ele cuidava muito bem da filha. E de repente a menina se suicida. Então ele estava angustiado, querendo saber se ele tinha falhado, o que ele tinha feito de errado para a menina tomar essa decisão drástica. Aí o Jean começa a conversar com ele, aí o Jacques Dubois conta para ele o seguinte, que o Jacques Dubois e a filha dele ganharam de herança um castelo medieval situado na Cordilheira dos Pirineus, que é uma cadeia de montanhas que separa a Espanha da França, né? Então, na subida da Cordilheira dos Pirineus, havia um castelo medieval que um tio dele distante, que era parente distante dele, tinha morrido e tinha deixado ele como herdeiro desse castelo. O Jacques Dubois, que era alfaiate, que vivia sempre ali com dificuldade financeira, ele viu nessa herança uma oportunidade de mudar de vida, né? Então ele falou, olha minha filha, vamos morar lá nesse castelo, vamos ver como é que nós podemos usufruir essa herança. Aí foi para lá, para o castelo. Isso aí o Jacques Dubois contando para o Jean o que ocorreu.
Aí foram pro castelo. Quando chegaram lá, o castelo estava praticamente vazio. Tinha somente uma empregada, uma velha criada que morava lá, que estava cuidando lá da residência enorme, né? E ela dizia o seguinte: olha, ninguém quer trabalhar aqui porque esse local aqui tem fama de mal assombrado. Tem um espírito aqui dentro desse castelo que se manifesta e as pessoas têm medo, ninguém mora aqui, só eu que tô aqui. Aí o Jacques Dubois, que não acreditava em espírito, falou assim: eu vou morar, isso aí é bobagem, não tem nada a ver. Ele ficou morando com a filha lá, só que a partir do momento que a filha dele foi morar no castelo, ela entrou em depressão. Ela ficou num estado de melancolia, começou a ficar triste, chorosa. E o pai querendo saber: mas minha filha, o que está acontecendo? Agora que a gente mudou de vida, agora que a gente está tendo uma oportunidade de ter o seu tio deixou aí esse castelo, deixou dinheiro, deixou herança, deixou quadros de arte, objetos de arte, você está triste por quê? E a menina está em depressão. Até que um dia, quando ele chegou no quarto dela, ela tinha se suicidado. Ela tinha pego uma espada que tinha na parede, uma espada antiga de familiar daquela família, com brasão, e tinha colocado no coração e tinha se matado. E o Jacques Dubois ficou sem entender nada. Então ele pegou e embalsamou a menina, o corpo da garota, que queria enterrá-la em lugar santo, né? E queria também missas para que o espírito, a alma da menina fosse bem encaminhado. Só que o abade, o padre do local, não queria, porque a gente sabe que até hoje, me parece, que o católico não considera o suicida como alguém que merece missa, que merece ser sepultado em lugar santo, né, em cemitérios convencionais. Então acho que deve jogar lá na cova rasa, porque é um pecador. E naquela época, século XIX, isso era muito mais arraigado do que hoje. Então o padre não queria de forma alguma que a garota fosse enterrada, e ele ficou sem saber. Então por isso que ele tinha de pedir ajuda ao Jean, porque ele queria saber o motivo do suicídio, né? Aí o Jean ouviu a história e falou assim: bom, eu tenho que ir lá no castelo para ver o que aconteceu. Quando que nós podemos ir? O Jacques Dubois falou assim: eu estou com uma carruagem de aluguel aí fora, nós podemos ir imediatamente. Antes deles irem para o castelo, o Jean entrou em contato telepático com a irmã dele, que se chamava Catherine Trozot, e era uma menina jovem também, médium, que recebia telepaticamente o pensamento do irmão, né? Então ela tinha aí essa capacidade. Ela tinha 17 anos, era médium, psicofônica e vidente, e tinha aí essa capacidade de captar o pensamento telepático do irmão. Então ele se comunicou mentalmente com a irmã, de forma telepática, e falou: olha, eu preciso de você, preciso que você me acompanhe numa pesquisa que nós vamos fazer num local, e a sua mediunidade vai ser muito útil para nós ajudarmos uma pessoa. Aí ela recebeu o pensamento do irmão, ele entrou na carruagem com Jacques Dubois e eles foram para o castelo. Quando passaram na casa da Catarina, ela já estava arrumada. O Jean deixou um bilhete para o sócio dele do escritório de advocacia, pediu a tia dele para entregar o bilhete para os sócios, falando que ele ia ficar um tempo fora, mas que ele voltaria assim que pudesse, e foi. A gente sabe que naquela época a carruagem demorava dias, né, para chegar. Então foram dias de uma viagem muito longa, né? O castelo ficava muito longe de Paris. Aí ficou tal, os cavalos tinham que parar, tinham que se alimentar, tinham que beber água, então demorou muito. Aí um dia eles chegaram, mas chegaram à noite. E aí a médium, né, a irmã dele, a Catarine, quando eles estavam chegando
no ambiente, lá no castelo, o castelo estava se aproximando, ela recebeu uma comunicação mediúnica falando assim: olha, tem um espírito que reside nesse castelo e que ele que pressionou a menina para ela se suicidar. Aí ela já recebeu essa informação. E o castelo era sinistro, né? Na época que essa história se passa, havia uma escritora chamada Anne Radcliffe, que era uma médium, não, era uma escritora inglesa, que ela era especializada em histórias de sobrenatural. Então ela escrevia sobre o castelo mal assombrado, casa mal assombrada, aparições fantasmagóricas. E esse castelo, ele se coadunava com tudo isso dos contos da Anne Radcliffe. Esse tipo de literatura era chamada literatura gótica, que inclusive foi uma literatura que foi adotada também por um escritor norte-americano chamado Edgar Allan Poe, né, que ele também é considerado um dos primeiros escritores a fazer a descrição de contos de terror, né? Então ele do lado masculino e Anne Radcliffe do lado feminino, que começaram a mexer com essas histórias, com essas narrativas sobre fenômenos sobrenaturais. E o castelo, né, tinha essa aparência assim sinistra, né? Era negro, era assim, as pedras cruas, né? Não tinha muita decoração. Quando eles estavam chegando, estava a lua cheia, aí a lua, né, tem aquela iluminação já que dava a impressão de fatos sobrenaturais, né, ditos sobrenaturais, que a gente sabe que o espiritismo não acredita no sobrenatural, mas naquele momento, né, eram fatos sobrenaturais. A névoa, tinha uma névoa no local que encobriu o castelo, né, o castelo não se via ele perfeitamente, e lobos da região ali uivavam, era um ambiente totalmente, para quem não fosse espírita ou para quem não fosse uma pessoa estudiosa como o Jean e a irmã, eles não iam entrar naquele local, né? Não iam entrar, porque era um local tenebroso, né? Mas eles eram estudiosos da doutrina, eles sabiam que poderiam ajudar o Jacques du Bois, continuaram. Aí chegaram lá, bateram na porta, aquela velha criada abriu, um olhar assustado, falando: ainda bem que o senhor veio, porque eu já estava com medo de ficar aqui dentro sozinha, que esse lugar aqui é muito esquisito, né? Aí tá bom, aí entraram. Aí o Jean falou assim: me leve ao aposento da moça que se suicidou, que eu quero ver o que aconteceu. Aí o pai levou o Jean, o Jacques du Bois, que era o pai da menina que se suicidou, levou-o ao aposento da menina. E tinha uma espada na parede. Ele falou: ó, foi com aquela espada ali que ela se matou. Ele pegou a espada, colocou em suas mãos, se concentrou, e o que ele viu? Ele viu que há 100 anos atrás, naquele mesmo local, morou um casal de duques. Era a duquesa d'Alembert e o duque d'Alembert. A duquesa envenenou o marido com vinho, botou veneno no vinho, e o duque veio a falecer. Quando ele faleceu, a duquesa pegou as riquezas materiais do duque, deixou o castelo para trás, fechou o castelo e foi para Paris, se tornando alguém da alta sociedade, né, que dava festas em casa, arranjava muitos amantes, ela era uma mulher muito bonita, né, até que ela desencarnou de sífilis, né, ela passou um tempo e desencarnou de sífilis. E isso aconteceu 100 anos antes, foi em 1770 que ela matou o marido, e depois foi para Paris, e logo em seguida ela morreu, né? Então
o Jean, através da sua mediunidade, ele viu que quem provocou o suicídio foi aquele espírito. Que quando ela chegou lá, e a Duquesa d'Alembert era a reencarnação, quer dizer, a Madeleine do Bois, né, era a reencarnação da Duquesa. E quando ela chegou no castelo, que ela viu aquela espada, ela se sentiu em depressão, teve aquele sentimento de culpa. O espírito do Duque ainda estava ali, e ela, por ela se sentir culpada, ela pegou e se suicidou. Então o Jean imediatamente fez essa constatação, contou a história para o Jacques Dubois. Jacques Dubois foi nos arquivos do castelo, viu a história da família que lá residira e confirmou a situação. O padre foi chamado, ele chegou, foi contada a ele essa narrativa. Ele também falou que recebeu a visita de um espírito que era o companheiro, era o orientador religioso dele, estava desencarnado, e ele aí recebeu a visita desse orientador religioso, que confirmou tudo aquilo que tinha sido colocado. A partir daquele momento, o Jacques Dubois doou aquele castelo para a igreja, que transformou aquele local sinistro num educandário. E depois, com o tempo, os espíritos que lá residiam, que era a Duquesa e o Duque, eles foram esclarecidos e foram encaminhados para o mundo espiritual. Então essa foi a narrativa de O Psicômetra. Então vamos pegar aí os ensinamentos da doutrina. Em primeiro lugar, a questão da psicometria. Então a psicometria é uma realidade, né? O médium psicômetra, ele tem essa possibilidade de pegar um objeto e analisá-lo do ponto de vista de captação das ondas mentais e das formas de pensamento que ficam impregnadas nos objetos, para vocês verem o poder da nossa mente. Outro fato a ser ressaltado é a culpa que muitas vezes nós carregamos em função de fatos delituosos que cometemos em vidas passadas. Então, só para ficar bem claro, né? A Madeleine Dubois era a reencarnação da Duquesa d'Alembert, que foi uma moça que morou naquele castelo e envenenou o marido. Isso foi em 1770, 100 anos antes. Aí em 1870 ela retornou ao castelo. Coube a ela a herança do tio. Ela voltou ao local do crime e ela teve uma lembrança espontânea do crime que ela tinha cometido. E aquela culpa, ela a assediou e a levou a se suicidar. E, logicamente, que o espírito do companheiro, né, do Duque, estava ali, e ele aí a induziu ao suicídio, né? Ele levou-a ao suicídio. A presença dele fez com que ela ficasse se sentindo culpada e se suicidou. Então, outro ensinamento é que nós precisamos reparar os nossos erros passados, nos libertando da culpa. Então, se a gente nessa existência ou em outra, nós cometemos atos ilícitos, não adianta ficar se culpando, não adianta ficar se remoendo de culpa. Porque eu fiz, eu errei, meu Deus e tal. Então, já fez o erro, repare o mal praticado. De que maneira? Através da prática do bem, através da prática da caridade, através da prática do amor ao próximo. É a melhor maneira de reparar o mal. Então, se ela tivesse, em vez de se culpar, tivesse procurado orar pelo espírito, né? Ou então transformar aquele local, como foi o que o pai dela fez, num local em que
aquela residência fosse aproveitada para ajudar o próximo, para transformá-la numa escola, num local de acolhimento, o suicídio não teria ocorrido, ela não teria tido vontade de se suicidar. Outra coisa que a gente queria colocar também é em relação a que o espiritismo acabou com o sobrenatural. Então, como eu falei para vocês, no século XIX existiam autores, né? Que foi a Anna Radcliffe, foi aquele outro autor, a Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, aquele outro autor, Bram Stoker, que escreveu Drácula. Então havia, né, essa literatura chamada literatura gótica, que ressaltava o sobrenatural, ressaltava fatos de terror. E o espiritismo colocou tudo isso por terra. Por quê? Porque, lógico, a gente sabe que existem espíritos menos esclarecidos que estão presentes em determinados locais. Então, essa coisa de casa mal assombrada é uma realidade. Mas de que maneira que nós precisamos, se a gente chegar num lugar que a gente perceber que tem uma presença espiritual, de que maneira nós vamos conviver com essa situação? A gente tem que ficar com medo? Não. Nós temos que nos amparar na prece e temos que nos amparar na doutrinação dos espíritos menos esclarecidos. A gente sabe que hoje as nossas casas espíritas têm as reuniões de desobsessão. As reuniões de desobsessão são locais de esclarecimento para os espíritos menos afortunados, mais ignorantes. Então, se você perceber que na tua casa tem ali um espírito menos esclarecido, coloca o teu nome na irradiação para a desobsessão na casa espírita, peça aos espíritos superiores para atender aquele companheiro, que ele será retirado da sua casa, será desligado daquele local para ser orientado. E foi o que aconteceu na história, né? O Jacques Dubois, ele doou, né, aquele local para uma escola religiosa, e com o tempo, né, os espíritos foram sendo doutrinados. Aí o Jean e a irmã dele, que eram espíritas, né, se encarregaram de fazer esse esclarecimento doutrinário, e acabou que os dois espíritos que lá residiam, que era a menina que se suicidou e o duque, que ainda não tinha se desligado do local, eles foram levados para regiões de atendimento do mundo espiritual. Então é isso que a gente tem que fazer. Nós espíritas sabemos que a medida é essa, né? Então quando a gente vê filme de terror que tem aquelas histórias, porque é um demônio, não sei o que, não tem nada de demônio, né? Primeiro que a gente sabe que demônio não existe. Demônio não existe. Existem espíritos menos esclarecidos que, logicamente, podem até tomar uma aparência grotesca, mas a prece e o trabalho de desobsessão é o melhor antídoto contra essas situações, né? Então tem que ficar com medo. Então o espiritismo derrotou o sobrenatural, mostrando que as comunicações, as aparições, as presenças espirituais são fatos naturais. Nós estamos cercados por uma multidão de testemunhos invisíveis o tempo todo, e temos espíritos esclarecidos e não esclarecidos que nos cercam. Dentro da nossa casa, a gente fala em castelo, em casa mal assombrada, mas dentro da nossa casa, se nós não estivermos vigilantes, nós podemos ter espíritos que trazemos da rua, trazemos dos lugares que nós frequentamos, que nos acompanham, que são mal orientados, são mal esclarecidos, são mal intencionados. Então nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, para essa presença incômoda ser encaminhada para locais de atendimento, né? Então, aqueles contos da Anna Radcliffe, do Edgar Allan Poe, do Bram Stoker, da Mary Shelley com Frankenstein, são literariamente excelentes, mas a doutrina espírita fala que não é bem daquele jeito, né? Que nós podemos mudar a condição da egrégora espiritual em que você reside, se for uma egrégora pesada, de povoada de espíritos menos esclarecidos, com
preces e trabalho de desobsessão. Então, pessoal, era isso que a gente iria conversar com vocês hoje. Jesus nos abençoe. Até o próximo vídeo.